com a paz do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos, amados irmãos, a leitura no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 6. E o tema é os projetos de Roma. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. glória ao Espírito Santo. Senhor Deus, Senhor Deus, em nome de Jesus em Cristo, nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, sumo sacerdote, eu te agradeço eu te agradeço por sua palavra por sua palavra nesta noite. nessa noite. Amém. Podeis tomar assento. Hoje nós vamos falar um pouquinho os projetos de Roma. Nós sabemos que Roma, em aproximadamente 80 a.C., se tornou uma nação poderosa. Ela se formou um reinado muito grandioso na terra. E o lugar que ela foi consumar o seu reinado para concluir era Jerusalém. Aleluia. E ali, amados irmãos, a palavra disse no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 6, que está falando dos 4 reinos, e esse é o terceiro. Que Roma parecia um leopardo e tinha 4 asas, representando os 4 cantos da terra. E tinha também, parecia um animal com 4 cabeças, e foi-lhes dado domínio. Foi o mais que prevaleceu com esse reinado. Material, claro, um reinado conquistado com espada. E 3 reinos foi conquistado com espada. E nós sabemos que o último não foi com espada, e sim de outra forma. Mas hoje vamos falar aqui desse reinado. O mundo espiritual é diferente do que muitos imaginam. Infelizmente, você caiu no truque da entrada fácil no céu. Infelizmente, o ser humano vem caindo no truque da entrada fácil no céu. O que nós sabemos, na verdade, é que entrar no céu, nada se deve pagar. Mas eu tenho que fazer minha parte. Não é só Deus fazer a parte dele, ok, pronto, não. Eu tenho que fazer minha parte. Eu preciso fazer minha parte. Glória a Deus. Aleluia. Quando Ele manda a gente renunciar muita coisa, é fazer a nossa parte. Quando Ele manda santificar, é fazer a nossa parte. Quando Ele manda vigiar, é fazer a nossa parte. Quando Ele manda orar, é fazer a nossa parte. Quando Ele manda ter paz com todos, é fazer a nossa parte. Quando Ele manda guardar os mandamentos, a nova aliança que Cristo ensinou, é fazer a nossa parte. Mas aí, parece um pouco difícil, né? Parece que isso daí é mais complicado. Agora, muitos que foram iludidos são arrastados ao abismo. A verdadeira espiritualidade provém do sumo sacerdote Jesus, e não da famosa religião. A religião é um truque de religamento. Não tem nada a ver com espiritualidade. Embora hoje está concluído, aplicado, uma conjuntura feita, mas não é uma parte espiritual. É um religamento de alguma coisa. Como se trata da Escritura Sagrada e a Bíblia, então religou o quê?
o que Cristo quebrou. Ele quebrou o quê? O elo da lei. Ele quebrou o quê? Tudo que o Pai deixou e não existia mais, ele quebrou. E tornou fazer novamente. Havia se quebrado. Ele refez. Ele quebrou o elo contrário, negativo que estava realizando. Né? Mas vamos lá. Nada neste mundo traz salvação à alma. Nenhuma opção além do sacerdócio de Cristo produz fé genuína. Isso quer dizer, você pode ter fé, é normal. Você pode ter conclusão, crença, você pode ter muita coisa. Mas a palavra genuína significa verdadeira, pura, imaculada. Fé genuína somente no sacerdócio de Cristo. No livro do profeta Daniel, uma profecia diz que Roma se tornaria um grande império. E seria o terceiro reinado em aproximadamente 80 a.C. Esse invadiu Israel, rendeu os soldados e levantou um rei desconhecido de Davi. Porque a verdade é, Herodes não tem nada a ver com Davi. E qual era a promessa de Deus para com Davi? Que do teu trono vai se levantar um rei. Mas ele levantou, esse rei se levantou através do seu sacerdócio. Porque sem o sacerdócio não poderia ser levantado esse rei. Se Cristo não tivesse recebido o sacerdócio no Rio Jordão e o sumo sacerdócio na cruz, ele não poderia se tornar rei. Então, outrora, quando eu me ponho a não professar o sacerdócio de Cristo, automaticamente eu o nego como rei. Eu não aceito como rei, porque o reinado dele está conjugado com o sacerdócio. Mas isso foi o primeiro plano de Roma. Implantar todas estas inferioridades, para quê? Para Cristo não ser rei. E depois, Herodes, quando foi empossado, nada tem a ver com Davi, ajudou Herodes a fazer o templo para ganhar a simpatia dos judeus. E Herodes levantou o segundo templo. E foi dessa forma. Glórias a Deus. O profeta disse que o terceiro reinado seria feroz. Tinha 4 asas nas costas e parecia um leopardo. Oh, não, leopardo é um animal ágil. Glórias a Deus. Tais asas seriam as divindades que o império pedia conselho para seguir praticando crueldades. Tá? Essas 4 asas eram as 4 maiores divindades de Roma que o imperador pedia conselho para fazer o que teria que fazer. E vocês sabem que divindades é essa? Essas divindades eram aquelas que implantavam, como em caso implantou a lei, implantou outros sacerdotes, porque os sacerdotes dessas 4 divindades que estavam agindo em Jerusalém. Louvado seja o Senhor, né? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Israel só perdeu a postura porque afastou do Deus único, por adorar deuses que nunca puderam redimir da iniquidade. E quando Israel começou a adorar deuses, Roma veio e fez a sua devastação. E toda a vida foi assim, viu, irmãos? Todo o tempo foi assim. E nós vamos ver a corrida que isso aconteceu. Primeiro versículo, Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E todo o tempo Israel quebrava isso. Infelizmente, pagava o preço. E no primeiro tempo de Roma, também foi a mesma situação. Esse problema sempre existiu e várias vezes
a nação foi dizimada, viu, irmãos? É verdade. Aleluia. Vocês sabem que a situação sempre existiu em Israel, esse negócio de adorar a Deus. No tempo de Jeremias, no tempo de Saul, no tempo de Davi, né? Muitas pessoas, Salomão, e tiveram baixas muito grandes. Inclusive Saul, que muitas vezes perseguiu Davi, deixando de cumprir a vontade do Senhor, e por desobediência caiu nas mãos dos filisteus, que o destruíram. 1 Samuel 31:6. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Foi assim que aconteceu, queridos irmãos. Infelizmente, essa situação aconteceu porque Saul desobedeceu a Deus. Certo tempo, Deus avisara por Jeremias, o profeta, dizendo que o rei de Babilônia viria se adorassem deuses pagãos, mas a liderança israelita ignorou o profeta de Deus. Com Roma assumindo o poder, não seria diferente. O povo judeu ficaria sob jugo muito tempo, como disse Daniel, um leopardo com 4 asas dominando a nação. Então, meus queridos irmãos, Jeremias também avisou, né, a grande situação de Israel se não obedecessem a Deus. Infelizmente, essa situação é bastante trágica, irmãos. Jeremias 25:6. Não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. As pessoas, irmãos, sempre caíram nessa contradição. Os israelitas sempre perderam, tá? Isso não foi, irmãos, Israel não perdeu a posse daquele país, tá? Porque Deus é ruim, porque Deus fez o que não deveria ter feito. Não. Israel perdeu aquela postura por causa dos seus pecados. E agora os homens perderão a salvação por causa dos seus pecados. Oséias disse então que o povo de Deus pereceu porque lhes faltou conhecimento. Que conhecimento é esse, irmãos? Você acha que conhecimento são 2 palavrinhas simplificadas que existem por aí? Não, irmãos. O conhecimento é vasto. É preciso termos, sim. Eu já disse para vocês, nós sempre estamos comentando que os dias atuais é mais difícil alcançar salvação que no tempo antigo. É verdade. Por quê? Porque agora é as mínimas coisas. E os homens não tropeçam em grandes coisas. Os homens tropeçam nas mínimas coisas. Quando Roma invadiu Israel, o seu primeiro plano aconteceu, né? Ela retirou o que Deus implantou naquela nação. O que Deus implantou naquela nação? Vamos ver aqui. Entre eles, o sacerdócio da família de Arão. Deus tinha colocado o sacerdócio da família de Arão. Foi tirado, né? Vocês já sabem disso. Depois da catástrofe, houve também alteração na monarquia. O reinado da mão de Davi foi tirado. Todos sabiam que da família de Davi viriam reis, e isso deixou de acontecer. Tá? Mesmo perdido após o rei Salomão pecar, Judá seguiu essa ordem monárquica. Sempre Judá foi
mas até o reino de Judá foi perdido. Acontece que tudo caiu após Roma vencer Israel. É como tirar a família de Abraão da terra. É como limpar do mapa a família de Abraão. É como arrancar de toda a terra a família de Abraão. Vocês percebem que o que estamos falando é como tirar. Nós não queremos a família de Abraão na terra. Nós não queremos a herança de Abraão na terra. Como Deus disse que o circuncidado seria para sempre família de Deus, isso não vai acontecer mais, não vai ser mais. Isto se Jesus Cristo não viesse. Ele quebrou o remo. Estava lá o plano, tá? Ele quebrou, ele desmanchou a arapuca que estava armada. Mas ainda bem que montaram a arapuca de novo, uniram de novo, e o nome chama religar, religião, uniram de novo a arapuca, mas ainda bem que Jesus Cristo agora é o sumo sacerdote. Glória a Deus, aleluia, Pai. E Deus deixou. Por que Deus deixou? Não teria nenhum problema. Deus deixou por quê? Eu sou o sumo sacerdote. Quando eu quiser fazer, eu faço. Deixa eles andarem. Deixa eles criarem asa. Deixa eles voarem. Deixa eles pularem. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Depois eu puxo. Louvado seja o nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. Depois disto, ocorreram mudanças significativas, porque os mandamentos e a arca da aliança estavam protegidos por Deus. O povo judeu queria algo apalpável para acreditar. Como já dissemos, a nação não tinha os mandamentos. Portanto, implantaram as leis conhecidas hoje. Eles não tinham os mandamentos. Foram fáceis colocar as leis que hoje está aí reinando. Tá? Nós já falamos dia desses anteriores, né? Que agora é lei boa, lei ruim, espírito de luz, espírito de treva, igreja boa, igreja ruim. Tudo está misturado aí, né? Sai de uma arapuca, pula na outra. Quem é que pode falar que a igreja é boa, que a igreja é ruim? Quem pode falar isso? Quem pode assumir isso? Quem pode atuar nisso? O que nós precisamos atualmente é mostrar o evangelho eterno. Porque bondade ou ruindade ou isso ou aquilo não vai funcionar nada, tá? Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizem? Aí você pergunta, o que tem a ver com a de Roma com as leis? Na lei nos mandou Moisés. Vocês veem como estava tão adulterado. Como estão adulterados. Por quê? Na lei nos mandou Moisés. Mas quem falava isso? Eram os sacerdotes, irmãos. Qual é a diferença do sacerdócio de Cristo como sacerdote? Cristo ensinou as ovelhas sair do sistema. Os sacerdotes e a lei ensinam as ovelhas a entrar no sistema. Por exemplo, eles implantaram as leis lá, tá? Pegou os pergaminhos lá para ajudar. Preste atenção. Ninguém sabia. O povo estava preso ao sábado. O povo estava preso. Ninguém explicava nada. Eles liam o dia de sábado lá e todo mundo ia para casa. Ninguém sabia de nada.
O Senhor foi diferente. Em vez de ensinar o sacerdote, ele ensinou o povo. Né? Porque é isso que Deus deixou. No tempo de José ele falou o quê? Meu povo pereceu porque lhe faltou o conhecimento. Né? Então por isso, o povo. Então quando, irmãos, eles tiraram os mandamentos, automaticamente tirou o conhecimento do povo. Né? Porque os mandamentos eram lidos para o povo aprendia os mandamentos, aprendia o que a palavra dizia, e quando entrou a lei, ele só viu para os sacerdotes. Aquele grupinho dos puxadinhos, você sabe, né? Até hoje tem um grupinho dos puxadinhos. Você sabe do grupinho dos puxadinhos? É aquele grupinho que pode ouvir, porque ele está ganhando alguma coisa, ele não vai levantar contra a gente. Ele está sendo beneficiado de alguma forma. Ele não vai levantar contra a gente. Ele se chama grupo do puxadinho. E até hoje tem, né? Funciona isso aí. Em outros estudos, abordamos esse tema. É importante salientar que a lei ismaelita e os mandamentos atuavam paralelos. Já explicamos isso, né? Era a lei e os mandamentos. Escolher um ou outro era escolha, tá? Era escolha. Então você poderia escolher qualquer um. Mas você não tinha que explicar para você. O sacerdote estava limitado no templo e no sábado. Era uma vez por semana e no sábado. E no templo. Eles não poderiam ensinar como Jesus ensinava.